Muito bem, conversamos aí bastante sobre a questão da educação infantil, a importância de estar aí mapeando esse espaço, pesquisando, e vocês já trouxeram algumas contribuições com relação a isso e estão pensando, como é que esse espaço tem que ser organizado, como é que esse espaço tem que apresentar realmente algumas atividades que são importantes para o nosso trabalho. Então, falando sobre isso, eu gostaria de demonstrar para vocês também um material extremamente rico, que é os nossos portfólios das nossas escolas. Então, eu tenho aqui para vocês um portfólio da própria educação infantil, que tem aqui as atividades, que podem ser aí atividades encadernadas depois, e você faz todo o trabalho com a criança, ó, de estimulação, de coordenação motora fina, de um trabalho de percepção, um trabalho já voltado para os numerais, enfim. E a criança tem aí uma riqueza, né, guardada que se chama portfólio. Então percebam aqui como é importante que esse espaço da educação infantil traga essas questões e que essas questões são importantes para um trabalho que vai ser lá do ensino fundamental. Então, essa pesquisa que nós estamos falando é uma continuidade para esse trabalho estimulador, preparatório para o ensino fundamental. Mas, ao mesmo tempo, a gente está pensando assim, puxa, mas então quer dizer que no ensino fundamental eu não preciso mais pesquisar, guardar as atividades ou fazer a observação dessa criança? Não, pelo contrário. Também no ensino fundamental, ela tem que ter esse contato, né, com o concreto, ela necessita dessa estimulação, ela necessita desse brincar também, porque pense, né, as nossas crianças estão lá com 6 anos entrando para o ensino fundamental. Se a gente pensar realmente o trabalho ali voltado para a própria psicologia, que a gente já estudou, vendo essas questões, né, de Piaget, Vygotsky, como é necessário que esse processo do concreto, da estimulação, a linguagem, todos esses trabalhos sejam aí em conjunto. Então, no ensino fundamental, esse trabalho agora é muito mais assim intenso, no sentido que o planejamento esteja voltado para essas atividades. Então, quando a gente fala disso, nós estamos falando do quê? De um trabalho inicial, que é um trabalho que começa lá na educação infantil, é na educação infantil que é feito isso, e é claro que quando a gente fala disso, nós estamos falando também de um processo que tem que ser estimulado constantemente. Esse é o trabalho do professor da educação infantil. Então, quando a gente fala da própria avaliação da educação infantil, nós temos que recorrer a quem? Recorrer à lei vigente. A lei existente de 93, 94/96, que é a nossa LDB, que eu aconselho que todo mundo tenha acesso à nossa lei de diretrizes e bases. É fundamental que a gente conheça esse documento, tenha a versão atualizada, porque ela já passou por algumas alterações, né? Uma delas é o ensino de 9 anos, e ela tem um artigo que menciona, o artigo 31, que é interessante a gente observar aqui, que ela vai falar justamente qual é o processo da avaliação da educação infantil. Então, ele dispõe sobre a avaliação na educação infantil e justamente discute que a avaliação far-se-á mediante o acompanhamento de registro do seu desenvolvimento, sem objetivo, é claro, de promoção, mesmo que seja para o acesso ao ensino fundamental. Então, percebo aqui que a criancinha lá da educação infantil, ela não deve ser, né, passar por uma aprovação, ser retida, enfim, do que ela não atingiu, enfim, mas ela consegue ali demonstrar aí as habilidades, as questões que ela apresentou aí, né, durante o seu trabalho e que são fundamentais que passem por um processo de avaliação e que sejam mencionadas isso. Então, o que eu estou falando aqui? Que mesmo que no ensino fundamental a gente vai estar voltando, seja lá para a nota, para o processo mesmo de mostrar se a criança tem nota, se a criança vai ter ali um parecer descritivo, se a criança vai ter objetivos para serem atingidos, enfim. A criança é avaliada também, mas não deixa de falar sobre o aspecto da criança que está lá no ensino da educação infantil. Ela também tem que ter realmente isso.
Então, quem é o atendimento que nós estamos falando? Nós estamos falando do atendimento voltado agora para o ensino fundamental, de crianças que estão lá na média da faixa etária de 6 anos, que é obrigatoriamente, né, deverão estar inseridas de 6 anos, se estendendo até 10 anos aproximadamente, até porque nós sabemos aí que essas nossas organizações de própria criança do ensino fundamental, nós temos aí a questão da correção da idade série. Tem crianças que estão lá no ensino fundamental e que às vezes estão com 12 anos, que tiveram retenções, e enfim. Então, como é que isso está sendo organizado pelos próprios municípios e estados para que a criança possa dar continuidade e permanência? É isso que eu gostaria de falar para vocês. Sobre o que a gente pode garantir em termos de qualidade. Quando o município fala de qualidade, é justamente isso, a permanência e a continuidade dessa criança no final da sua escolarização. O fato dela ficar na escola, permanecer, não evadir, não ter realmente problemas maiores de retenção também, ela está dando continuidade e respeitando uma questão que a lei está falando. Ela tem que garantir a qualidade disso, o Estado, o município, mas essa qualidade é justamente que ela permaneça, que ela possa dar continuidade para esse trabalho. Então, como é que essa organização vai surgindo nessa dinamicidade do ensino fundamental? Hoje nós estamos atendendo, diferente das nomenclaturas que nós tínhamos anteriormente, que era a série, que era um processo realmente diferente, enfim, com a questão da criança, né, de 0 a 5 anos na educação infantil, nós estamos lá atendendo essas crianças de 6 anos. Então, nós vamos estar dizendo que nós estamos no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano e no quinto ano. São as crianças das séries iniciais. Eles estão iniciando o processo de escolarização. Então, é o primeiro bloco aí que nós temos aí, o primeiro ciclo, a gente vai dizer assim, né, dessas crianças. E posterior a isso, terminou lá ao quinto ano, né, que seria equivalente aí ao processo das nossas antigas quartas séries, nós vamos aí já estar pensando dos anos finais. E quem é que faz parte desses anos finais? Nós temos aí o sexto ano, o sétimo ano, o oitavo ano e o nono ano também. Então, essas crianças estão lá no final do ensino fundamental. Eles estão inseridos nesse trabalho e percebo aqui que é uma mudança constante que surge. Desde a LDB para cá, de 96, nós estamos atravessando diversas alterações. E uma delas é esse processo. Que essa nomenclatura, ela mude não só o nome, né, da organização dessa escola, mas é que ela mude a intencionalidade das atividades. Mesmo uma criança que está lá, né, a gente vai dizer uma criança que está lá no final dos anos finais, no processo final do ensino fundamental, ela necessita também do brincar, do estímulo, do concreto, de atividades dinâmicas, diversificadas, da mesma forma. Então, a gente parece que perde um pouco essa noção de ser criança. A gente tem que discutir muito nas nossas escolas qual é realmente o trabalho da infância hoje. Por que a infância mudou? Qual o modelo de infância existente? Essa criança é a mesma criança da década de 60, de 40? É uma criança diferente, ela tem várias hoje habilidades tecnológicas garantidas no seu desenvolvimento? Com certeza, ela é muito diferente. Diferente do nosso tempo de criança, das nossas atividades, e nós temos que acompanhar também esse espaço, organizar esse espaço para que atenda isso. Por isso que nós temos aí, né, pensando bastante sobre isso, os espaços com computadores nas nossas escolas. Não é algo que está sendo democratizado, universalizado por todo o território nacional, mas a gente tem aí grandes trabalhos efetivos pelo próprio MEC, possibilitando essa abertura de mostrar realmente que as mudanças estão surgindo e a necessidade que a gente possa estar acompanhando essas mudanças. Então, o que tem que se pensar, né? Levar em consideração? Que é preciso levar em consideração que a criança também passa por longo tempo da sua infância na escola. O primeiro ponto é esse. Então, muitas vezes, se quer o quê?
ter o direito de participar da organização desse espaço. Ou seja, por que não perguntar para ela aonde eu posso organizar esse espaço, qual é realmente aqui o cantinho necessário, o que você acha que a gente possa estar mudando, mostrando outra atividade, enfim. Então percebam aqui o trabalho nosso, a importância de estar estendendo essa discussão para as crianças também. E elas são ótimas, né, para estar realmente comentando isso conosco. Elas são ótimas para estarem ali fazendo as suas contribuições, criticando, apontando questões que, é claro, que a gente não observou. Então, esse é um trabalho que faz parte também da nossa formação, do nosso trabalho aqui enquanto, né, professores preocupados, que está aí pesquisando essa dinamicidade e que essa organização atenda a essa necessidade também, que essa criança requer que ela possa estar ali participando, né, participando coletivamente dessa organização. Então, o que eu gostaria de, né, falar para vocês, né, sobre isso, a importância desse trabalho. E é claro que eu não poderia deixar de mencionar que essa forma de estar pontuando isso, de estar mostrando, a gente vai estar reforçando um aspecto que a gente já falou na educação infantil. Qual seria? Se a gente tem a importância de ter um parecer sobre essa discussão, ou seja, um parecer descritivo sobre isso, que eu gostaria de mostrar para vocês. Então vejam, o parecer descritivo, nós temos aqui um documento que é o momento que o professor vai justamente relatar todos os aspectos observados da criança da educação infantil. E que é muito interessante porque tem escolas já do ensino fundamental que utilizam também o parecer descritivo, ou seja, detalhando todos os aspectos emocionais, cognitivos, afetivos, motores dessa criança, pontuando lá como é que ela está agindo, como é que ela está interagindo com os colegas, o que ela aprendeu de diferente, o que foi necessário ter feito. E é claro que os professores assinam e documentam isso. Então veja a riqueza de um material como esse, porque é um material que vai estar demonstrando todo o trabalho efetivo com a criança, todo o trabalho necessário que a gente precisa ter para realmente possibilitar até esse material dar acesso na transferência, né? Muitas práticas estão sendo feitas nesse sentido. O professor chega lá na visita do ensino fundamental, as crianças automaticamente estão indo juntas também conhecer as escolas de ensino fundamental e levam consigo o quê? Levam o parecer descritivo. Então ali já tem um documento dessa criança mostrando o que ela avançou, o que ela precisa melhorar, o que a escola não, né? Já tem ali um trabalho já efetivo da educação infantil e que com certeza vai dar condições para estimulá-la e mudar outros indicativos para o ensino fundamental. Então percebam aqui a importância, né, do professor estar observando. A gente já falou tanto disso, né? Essa observação, essa avaliação, ela perpassa por essas questões. Então ele vai mostrar ali o que ele precisa pontuar, melhorar e dar condições. Então, é algo que a gente tem que estar ampliando, né, nessas discussões no interior da própria instituição. E é claro que isso tem que estar demonstrado lá no projeto político-pedagógico da escola, ou da creche, ou da educação infantil, da pré-escola, enfim. Tem que estar demonstrado isso. Tem experiências já com a mudança do ensino fundamental que já estão fazendo essa prática. Ou fazem lá critérios de avaliações, pontuando cada área do conhecimento, o que vai ser explorado durante aquele determinado semestre, bimestre, enfim. Então, percebam aqui a importância de um projeto bem coeso, discutido e também de ótimos planejamentos, e esses planejamentos vão estar em consonância com a nossa prática avaliativa. Vejam a importância desses elementos que são esses documentos norteadores das nossas ações.